Muito bom dia, presidente Joaquim, meus colegas vereadores, a imprensa, o público presente. Nessa manhã de hoje, presidente, como bem disse o vereador Lúcio, o nosso estado, não só a cidade de Palmas, acorda sim de luto pelo falecimento do jornalista Salomão Venceslau, um homem que era crítico, porém inteligente, competente, um grande articulista político que foi durante muitos anos um pioneiro em nosso estado. Eu fico muito comovido pela presença da esposa dele ontem lá naquele velório, presidente. Estive lá com alguns assessores, com Vossa Excelência, com o vereador Lúcio, também a assessora de imprensa, a Shirley, que era uma grande amiga do falecido Salomão. É uma pessoa que nos deixa e deixa um vazio irreparável aí naqueles que analisam a política de forma sensata, coesa e sem perdoar quem quer que seja. A senadora Cátia Abreu soltou uma nota ontem, dizia que ele era um crítico ácido e que, inclusive, críticas ácidas também a ela, ele já fez muitas vezes, mas, como disse, de forma muito coerente, coesa. Ele não tinha lado. Salomão era um jornalista que tinha o seu ponto de vista e seguia sempre uma linha editorial com muita competência. Nos deixa no dia de ontem, que essa casa possa também enviar esses votos de pesar à sua família. Mas o meu colega vereador Lúcio Campelo, que me antecedeu na tribuna, falava sobre o fundo de previdência do nosso município de Palmas. Previ Palmas é patrimônio do servidor público do nosso município. O vereador Lúcio diz que quando a prefeitura deixa de lucrar mais com os investimentos do fundo, quem está perdendo com isso são os servidores, porque é um patrimônio do servidor. Esse dinheiro não é da prefeitura de Palmas, nem muito menos do seu gestor. Que fique muito claro isso. É um recurso, é um fundo do servidor público concursado do município de Palmas. E quando a gente fala de perca, nós estamos falando realmente, como disse o vereador Lúcio, de inércia. Inércia do poder público em relação à gestão de um recurso que é dos servidores. Não obstante ao problema do Previ Palmas, eu tenho recebido, e estou aqui hoje nessa tribuna, inclusive motivado por essas abordagens de vários servidores da educação do município que ora reivindicam, junto à Prefeitura de Palmas, algumas conquistas que foram dadas ainda no ano passado pela antiga gestão e hoje, através de uma convenção geral, de uma reunião geral, anunciaram a greve. Quem perde com isso são os alunos, as crianças, os jovens que estão matriculados nas escolas municipais, de tempo integral ou não. Eu queria muito, daqui, presidente Joaquim, externar a minha indignação em relação à atitude da gestão, às reivindicações dos educadores, dos servidores da educação. Não que alguém tenha totalmente e plena razão, mas numa situação de divergência, o que tem que prevalecer é o diálogo, vereador Claudemir. E pela imprensa, nós temos acompanhado que o prefeito se recusa, ao menos, a discutir as reivindicações dos servidores da educação. O que eu defendo é que haja discussão e haja diálogo. Aliás, nós temos defendido isso aqui desde o primeiro mês de gestão do atual prefeito, vereador Claudemir. Fazer as coisas por imposição, da forma como bem entende, sem ouvir e sem dialogar com as categorias. Os servidores da educação é quem faz com que a educação do município se torne o que ela se tornou ao longo de tantos anos, referência nacional. E se hoje os servidores estão parando, é porque algo não está bem. O servidor público, ele trabalha diariamente, cumpre o seu papel
E a Prefeitura de Palmas, o mínimo que pode fazer, além, é claro, de dar boas condições de trabalho e pagar seus salários em dias, é dialogar. Eu trouxe aqui algumas considerações dos representantes da educação, não só do município, bem como do Estado. Em um portal de notícias, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sintete, José Roque, diz, abre aspas, que os funcionários estão sobrecarregados em suas atividades. A rede municipal de educação está sem estrutura, vereador Joaquim. O presidente do sindicato alega que a secretária de Educação não tem autonomia para gerir a pasta da educação, que a secretária Berenice, ela é submissa a um grupo e não tem autonomia para discutir o andamento pedagógico das escolas no município. O presidente do sindicato está dizendo que existe um grupo, imagino que ele fale sobre o grupo gestor, presidido pelo Tiago Andrino, secretário de governo, pelo Adir Gentil, ex-secretário de planejamento, e que esse grupo gestor tem influenciado as ações pedagógicas, ou seja, técnicas da Secretaria da Educação, quando, na verdade, essas ações deveriam estar sendo planejadas e executadas por quem entende de educação, pela secretária Berenice e pela sua equipe técnica. O presidente do Sintete Regional Palmas, Joelson Pereira, diz que, desde quando o prefeito Carlos Amasta assumiu a administração, houve um retrocesso. Esse retrocesso acontece em função da política adotada pelo prefeito. Este grupo gestor não entende nada de educação em Palmas. Eles não discutem, ou seja, não existe diálogo com a categoria e sequer dão autonomia para a secretária Berenice desenvolver o seu trabalho. A qualidade dos trabalhos nas escolas já não é mais a mesma. Fecha aspas, o presidente regional Palmas do Sintete. É complicado, vereador Joaquim, a gente às vezes vira essa tribuna fazer juízo de valor. Como bem disse aqui, há mais de um mês o vereador Lúcio Campelo, e aqui nós temos que parabenizá-lo porque ele foi o primeiro vereador desta casa a fazer um alerta de que as coisas na educação não iam bem. E hoje os resultados estão aí nas ruas, os servidores da educação parando de trabalhar por conta do não diálogo, da não discussão do município com a categoria. Eu leio aqui para vocês, e aí, por isso o motivo da minha indignação, onde o prefeito diz, essas reivindicações não se discute, e que os educadores estão sendo respeitados. Que respeito é esse, vereador Damaso? Respeito a uma categoria importante como a da educação, em que o prefeito não se dá o luxo de nem sequer discutir as reivindicações, sentar à mesa, vereador Júnior Gel, Vossa Excelência, um grande líder e representante da educação, dos professores, sentar à mesa com um segmento e a categoria da educação, na verdade, vereador Júnior Gel, é o mínimo que o prefeito pode fazer, é ouvi-los e discutir as suas reivindicações. O prefeito disse, nesta entrevista, abre aspas, todo mundo tem seus direitos e não tem absolutamente nada que se possa fazer quanto a isso. Ou seja, o prefeito está dizendo que ele não pode fazer nada, que primeiro não quer discutir e que segundo não pode fazer nada. Essas informações são do portal CT. Em relação à carga horária, que se discute muito, eu não estou aqui para defender 6 ou 8 horas, mas que a prefeitura sente com esses servidores e explique a motivação de tal atitude. Eu acho que tem que existir, vereador Claudemir, um meio termo, um diálogo, uma decisão conjunta. O que não pode é decisão vir de cima para baixo, em cima dos servidores. E eu não quero pensar, presidente Joaquim, pedindo um minuto para concluir, eu não quero pensar que essa ação tem a ver também com aquele decreto
que suspende férias e gratificações. Que porque o limite prudencial já está ultrapassado, a gestão teria que aumentar a carga horária dos seus servidores para não ter que contratar mais professores, para poder manter o quadro de comissionados e os altos salários. Eu quero pensar que não seja isso, vereador Joaquim. Por quê? Primar e dar preferência para um quadro de comissionados e altos salários em relação aos direitos do servidor e a contratação de servidores na educação, eu acho que isso não é saudável. Eu quero muito poder conversar com a secretária Berenice mais uma vez para ouvi-la sobre esse assunto. Nós vimos aí que o secretário executivo Samuel Bonilha caiu, foi demitido por terceiros, e eu ouvi uma informação, vereador Joaquim, que quem demitiu o ex-secretário executivo foi o deputado Vanderlei Barbosa, que é irmão da secretária Berenice. O prefeito é quem decide, é quem demite seus funcionários, contrata e demite. O que eu acho é que, neste caso, houve uma falta, no mínimo, de respeito ao secretário executivo da pasta, e o que demonstra que existe ali um atrito, no mínimo, uma situação de dificuldade da gestão da educação do município. Externo aqui, para finalizar, a minha preocupação acerca desse assunto e que tudo possa se resolver, porque os alunos, a população não pode ficar sem aula. Muito obrigado a todos pela atenção.